Hoje a gente vai falar da expedição responsável pela primeira viagem de volta ao mundo da história e, claro, da comida que esse pessoal tinha disponível para ficar tanto tempo no mar. O prato do dia são os biscoitos, essa comida durável que atravessou os oceanos a bordo dos navios ibéricos e que alimentou o que a gente conhece por Era dos Descobrimentos. Se você já colocou um pacote de biscoito na bolsa ou na mochila antes de botar o pé na estrada, esse episódio é para você! Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. E se você gosta dessas grandes viagens que as comidas fizeram através da história, já aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente tiver vídeos quentinhos para você. Em 1517, o navegador português Fernão de Magalhães decidiu pôr em prática um plano ousado. Ele deixou Portugal e se mudou para Sevilha, com a intenção de convencer o rei de Castela, Carlos V, a financiar o seu projeto, a abrir uma nova rota de comércio com a Ásia através do caminho do Atlântico. Era uma ideia que Cristóvão Colombo já tinha tido uns anos antes, quando, também financiado pela coroa castelhana, ele partiu para o oeste e encontrou uma pedra pelo caminho. Não, ele encontrou um continente inteiro pelo caminho, a América, em 1492. Com as novas terras à vista e a questão sobre a posse dessas terras em jogo, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia não apenas a América, mas todo o mundo descoberto e a se descobrir entre os reinos de Portugal e de Castela. A linha imaginária foi traçada a partir de 370 léguas de uma ilha do Cabo Verde. O que estivesse a oeste da linha era de posse dos castelhanos e o que estivesse a leste, dos portugueses. Mas a linha traçada pelo tratado passou longe de resolver todos os problemas. Olha só a situação. Depois que esse acordo já tinha sido assinado, foram encontradas ilhas produtoras de especiarias, as Ilhas Molucas, no sudoeste da Ásia. E vocês sabem o tanto que esses produtos como cravo, canela e a pimenta eram valorizados nessa época, né? Bom, produtos valiosos, um território novo e surgiu a questão de quem seria esse território num mundo dividido entre portugueses e castelhanos? O único jeito de descobrir isso era marcar no mapa o chamado antimeridiano, ou seja, o verso da linha de Tordesilhas lá do outro lado do mundo. E Magalhães, que já tinha navegado por diversas vezes pelo Oceano Índico sob as ordens do monarca português, Dom Manuel I, e participado inclusive de batalhas importantes, tomou a decisão de falar com Carlos V e ajudar a resolver essa história. Isso mesmo, ele vai falar com o rei de Castela. Aí vocês vão me perguntar, mas Carol, se ele tinha feito essas viagens e conquistas por Portugal e era português, por que procurar justamente os castelhanos? Então, quando ele voltou para Portugal, ele achou pouco o reconhecimento que ele recebeu pelos seus serviços e decidiu, digamos, oferecê-los ao concorrente. Para convencer o rei espanhol, Magalhães utilizou cálculos e mapas que sustentavam a ideia de que as Ilhas Molucas estavam do lado castelhano do mundo. Por isso, aliás, alguns portugueses não são lá muito fãs do Magalhães. E reparem que não era para ser uma viagem de circunnavegação de volta ao mundo. O que ele queria era abrir uma rota de ida e volta entre Europa e Ásia. E esse foi o plano apresentado ao rei de Castela. Demorou um tempinho, mas Carlos V deu sinal verde e bancou o projeto. E aí ele começou a preparar a viagem. Além dos 5 barcos que compuseram a armada, de uma tripulação de 237 homens com 40 portugueses entre eles, foram reunidas armas, corda, pólvora e, claro, comida. Era preciso ter suprimentos para alimentar a tripulação durante um longo período de tempo, porque os mares nunca antes navegados não garantiam que haveriam pontos de reabastecimento pelo caminho. Nessa relação que se encontra hoje conservada no Arquivo Geral das Índias em Sevilha, há uma espécie de lista de itens e despesas para a preparação da viagem de Magalhães.
O abastecimento de alimentos consistiu principalmente de azeite, de vinho, de vinagre e de biscoito. Foram 2.174 quintais, isto é, cerca de 127 toneladas, com mais ou menos 536 quilos para cada um dos tripulantes, previstos num cálculo de 756 dias para a duração da viagem, que daria aí por volta de meio quilo de biscoito por dia. Mas antes da gente continuar essa história, que tal a gente conferir uma receita para ver se o que eles comiam era bolacha ou biscoito? O biscoito é um preparo super antigo que tem na sua base uma massa de farinha e água assada ao forno uma vez ou mais. O próprio termo biscoito, de origem latina, indica esse roteiro de preparação. Como nos explica Rafael Blutot, autor de um dos primeiros dicionários em língua portuguesa, lá no começo do século XVIII, o vocabulário português e latino, biscouto era o seguinte: pão do mar, chamam-lhe assim do latim bis, 2 vezes, e de coctus, cozido, como quem dissera pão 2 vezes cozido. Para as pequenas viagens, se cose 2 vezes o biscoito e 4 vezes para as grandes. Mas as referências ao biscoito são muito mais antigas. Plínio o Velho, um naturalista e historiador romano que viveu entre o ano 23 e o ano 79 d.C., já falava em sua História Natural de um panis nauticus, que alimentava a tripulação dos navios. Para durarem muito, esses biscoitos de mar não possuíam praticamente nenhum outro ingrediente para além da água e da farinha, e as várias vezes que eles eram assados, acabavam deixando eles assim bem secos e duros, e para que as pessoas pudessem comer, era preciso dar uma chuchada assim em algum líquido, umedecer com horas ou dias de antecedências, ou então eles podiam ser esfarelados para engrossar alguns preparos líquidos e pobres comumente servidos no convés. E esses biscoitos duravam mesmo. Olha esse que se encontra em um museu da Flórida. Ele foi feito em 1862 para ser consumido durante a Guerra Civil Americana. Ou esse outro de 1852, mais antigo ainda, considerado o biscoito mais velho do mundo, hoje conservado no Museu da Marinha da Dinamarca. Olha, isso é que é conserva! O problema é que esses biscoitos, além de difíceis de comer, também não eram feitos para serem propriamente gostosos, mas sim para sustentarem a marujada e para durarem. Mas, gente, assim, ó, não precisa se preocupar. A gente preza muito pelos dentes e pelo estômago de vocês e nós vamos procurar uma outra receita de biscoito e encontramos uma que tem uma base bem parecida com a do biscoito de mar e uns ingredientes a mais que podem surpreender os mais aventureiros. Ela está no livro de cozinha da infanta Dona Maria de Portugal, um manuscrito copiado entre o fim do século XV e o início do século XVI e que pertenceu à infanta Dona Maria, filha do infante Dom Duarte e neta de Dom Manuel I, o rei que Fernão de Magalhães deixou para servir o seu concorrente Carlos V da Espanha. Olha, Magalhães, você vai me desculpar, mas dessa vez a gente vai escolher os portugueses. Esse é um dos primeiros receituários registrados em língua portuguesa e entre as 67 receitas que estão ali, nós encontramos uma de biscoito, como se dizia naquela época, e é ela que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos lá! Separe os ingredientes e embarque nessa viagem ao passado pela comida com 300 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de açúcar, 5 colheres de sopa de água quente, mais ou menos 100 ml, 15 ml de água de flor de laranjeira, 10 ml de vinho branco e 1 colher de chá de manteiga. No montinho de farinha, abra um espaço e coloque a manteiga, o açúcar, a água de flor de laranjeira e o vinho branco. Misture fazendo uma espécie assim de farofinha. Acrescente a água quente aos poucos, porque dependendo da farinha que você usar, assim da marca, pode precisar de mais ou de menos líquido. Aqui nós usamos 5 colheres de sopa, mais ou menos 100 ml. Aí galera, é sovar a massa. Coloque esse bracinho para trabalhar.
Você vai sovar por mais ou menos uns 10 minutos. Vamos lá, mão na massa! A receita completa e original está na descrição do vídeo. A gente fez umas adaptações na medida porque, olha, a galera gostava desse biscoito e já usava 13 quilos de farinha. Confere lá. O ponto é quando você conseguir formar uma bolinha assim com essa consistência. Divida a massa em porções e para formar os biscoitos, faça primeiro uma bolinha, depois abra essa bolinha em um disco assim, o mais redondinho possível. Eles devem ficar finos, com mais ou menos meio centímetro de espessura. Não deixe muito grosso para ficar crocante. Faça furinhos, coloque numa superfície antiaderente, pode ser papel manteiga ou uma forma untada. Aqui eu estou usando uma manta de silicone. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 20 minutos, ou até ficarem com as bordas bem douradas. Com a embarcação carregada, Magalhães e sua tripulação partiram em agosto de 1519 rumo ao sul da América para encontrar a rota para a Ilha das Especiarias. Antônio de Pigafetta, um marinheiro veneziano, participou dessa viagem e escreveu uma narrativa sobre ela, conhecida como o Relato da Primeira Viagem ao Redor do Mundo, publicado pela primeira vez entre 1526 e 1536. É ele quem nos dá informações privilegiadas sobre essa expedição tão importante. No Atlântico, antes de se meterem pelas imprevisíveis passagens do estreito que hoje leva o nome de Magalhães, assim como o Pinguim, descrito pela primeira vez graças à expedição. Eles pararam no Brasil, mais especificamente na Baía de Guanabara, atrás de comida. Nas palavras do veneziano, lá conseguimos arranjar uma abundante provisão de galinhas, batatas, de uma espécie de fruto parecido com a pinha, porém extremamente doce e de gosto extravagante, de canas muito doces e de carne de antro, que parece com a de vaca. Mas isso não seria o suficiente para amenizar os apertos que eles teriam que encarar conforme a viagem se aproximava do sul do continente. Em Puerto San Julián, na atual Argentina, Magalhães enfrentou um motim. Ele conseguiu controlar a tripulação, puniu severamente os responsáveis pela revolta e ali um de seus navios encalhou. Tudo isso enquanto sofriam com o rigorosíssimo inverno do sul do hemisfério sul. Seguindo então pela costa americana, eles encontraram a entrada da passagem que finalmente proporcionaria acesso ocidental ao outro lado do mundo. Mas aquela travessia também foi cheia de dificuldades, dos mais variados tipos. Uma tempestade atingiu a frota antes mesmo deles entrarem pelo estreito, e um conflito que na verdade já estava posto assim desde o começo entre marinheiros espanhóis e portugueses foi ficando cada vez mais visível. Rolou um outro motim puxado por um piloto espanhol que abandonou a expedição com barco, tripulação, provisões e tudo mais. Os que ficaram e seguiram viagem até conseguiram ali pescar alguma coisa para dar aquela força na alimentação, mas ao alcançarem o Oceano Pacífico, que eles batizaram assim porque era uma situação ali muito diferente daquela turbulência que eles passaram para atravessar o estreito, portanto mais calmo, pacífico. A situação alimentar continuava assim bem grave. As tripulações já não tinham assim mais nada de fresco para comer, ou seja, que não só garantisse uma nutrição adequada, mas que também tivesse assim condições de ser comido. Segundo Pigafetta, o biscoito que comíamos já não era pão, mas sim um pó misturado com vermes que tinham devorado todo o seu interior, que ainda por cima tinha um fedor insuportável por estarem impregnados de urina de ratos. A água que nos vimos obrigados a beber estava também apodrecida e hedionda. Para não morrermos de fome, vimos-nos também obrigados a comer pedaços de couro de vaca com que se tinha forrado a verga principal para evitar que a madeira destruísse as cordas. Eca. Apesar de o biscoito ter sido um alimento feito para durar, esse não era sempre o caso nas viagens marítimas, como a gente conseguiu perceber aí pelo cenário. O mau acondicionamento, a umidade no ar nos porões das embarcações, eventuais contatos com água do mar ou da chuva, pragas a bordo como parasitas, insetos e ratos eram alguns dos responsáveis pelo perecimento desse e de outros mantimentos. E ficar sem comida, lógico, era potencialmente fatal.
Muitos tripulantes ficavam doentes, outros tantos morriam, o que foi bastante grave nessa viagem do Magalhães, e algumas expedições simplesmente ficavam pelo caminho. De todo modo, o provisionamento de biscoitos era fundamental e ficou cada vez mais importante conforme as distâncias percorridas nos mares e oceanos cresciam. Em Portugal, por exemplo, a gente vê cargos como provedor dos armazéns, almoxarife dos mantimentos e alcaide dos fornos das fábricas desses biscoitos, pelo menos desde o final do século XV. Porque o biscoito é o principal sustento da gente de mar e guerra das naus da Índia e armadas, depois que estiver fabricado nos fornos e aprovado e visto. Como se lê nesse regimento de 1674. Voltando à expedição do nosso personagem, os remanescentes dessa passagem super turbulenta pelo estreito então seguiram viagem e cruzaram o Pacífico durante quase 4 meses assim de dureza, sem comida fresca, até que alcançaram a chamada Ilha dos Ladrões, hoje nas Filipinas, onde finalmente conseguiram se reabastecer. Por mais que o destino da expedição às Molucas estivesse cada vez mais próximo, nada foi nem seria fácil para aquela galera. E o destino também contou com uma forcinha da obstinação de Magalhães. No arquipélago, eles percorreram várias ilhas vizinhas, estabeleceram contato com os nativos, trocaram mercadorias, conheceram seus costumes, e sobre isso as descrições do relato do Pigafetta são super legais. E chegaram a converter líderes locais ao catolicismo e à vassalagem ao rei de Castela, até chegarem à ilha de Mactã. Ali, um dos seus 2 chefes, Silapulapu, se recusou a reconhecer a autoridade de Carlos V, e então o outro, Zula, contatou Magalhães e pediu ajuda para dar uma mansada no rival. Era um pedido facilmente recusável, especialmente porque o motivo da viagem era outro, mas o capitão-general topou. Mas o que aconteceu foi que Magalhães acabou sendo atraído para uma emboscada. Perfurado por uma flecha envenenada na perna, o grande explorador português deu seu último suspiro no dia 27 de abril, há 500 anos atrás. Mas a expedição não podia parar e Juan Sebastián Elcano foi nomeado o seu comandante. Mesmo depois de tanto desfalque e com tantas dificuldades alimentares, os caras finalmente conseguiram chegar às Molucas depois de quase 27 meses. Isso mesmo, 2 anos e 3 meses no mar. Ali, como eles sabiam, era produzido o cravo da Índia, mas também noz moscada, gengibre, enfim, algumas das tão cobiçadas especiarias do Oriente. E eles conseguiram comprar uma boa quantidade dessas valiosas mercadorias para levar como amostra de sucesso da missão ao rei de Castela, Carlos V. Apenas um dos 5 navios e 18 dos 237 homens que partiram em agosto de 1519 chegaram inteiros, mas não intactos, à Espanha em setembro de 1522. Nas décadas e séculos seguintes, o biscoito continuou sendo de suma importância para as navegações, conforme elas se tornaram cada vez mais frequentes e mais longas. Essa permanência do alimento nos cardápios dos marinheiros é tão longeva que nós vemos algo curioso nesse relatório aqui sobre a primeira circunnavegação feita pela Marinha do Brasil, completada pela corveta Vital de Oliveira entre 1879 e 1881, mais de 3 séculos e meio depois da expedição de Magalhães e Elcano. Nas provisões da tripulação brasileira, lá estavam 230 gramas diárias de bolachas, um sinônimo de biscoito, que atestam a duração de sua importância para o sustento dos homens do mar. Desde quando será que existe essa confusão, essa dupla identidade entre biscoito e bolacha? Fica aí o questionamento. O nosso biscoito ficou assim. Ao contrário do biscoito do mar sem raiz, que fica duro, esse tem o perfume da laranjeira e do vinho, um leve doce, lembrando aqui que o açúcar das Américas só entra na roda tempos depois, e um crocante na medida. E aí fica a pergunta, conserva mais porque é duro ou é duro que conserva mais? E se você gostou dessa nossa aventura culinária pela história, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com toda a tripulação, por mais duro que isso seja. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e com mais história. Tchau, tchau!